A sociedade limitada, ela é uma empresa que ela é criada de acordo com o investimento de cada sócio na formação de seu capital social. Ou seja, geralmente ela é criada por mais de duas pessoas e até mesmo a junção de outras empresas também é possível, sendo que cada um deles é responsável por um percentual desse capital social que foi investido. Então, de início, é bom fazer uma contextualização histórica de onde surgiu esse tipo societário, que foi ali na Revolução Industrial, no século XIX, onde alguns agrupamentos empresariais de pequenos e médios empresários buscavam criar um tipo societário mais simples, com menos complexidade, que pudesse atender aos interesses daquelas empresas. Quais eram as razões deles? As razões desses empresários era buscar uma responsabilidade limitada, ou seja, um tipo societário que tivesse como vantagem assegurando aos sócios essa responsabilidade limitada em razão de suas obrigações sociais, sem menos formalidades e com menos complicações em relação aos riscos, né, que poderiam decorrer de prejuízos. Nesse sentido, essa figura ela foi introduzida aqui no Brasil pelo decreto com força de lei 3.708 de 19, e em razão de certos buracos normativos, né, nesta lei e também interpretativos, ela passou a ganhar uma regulação mais aprofundada com as disposições do Código Civil de 2002, assim, mais detalhadamente nos artigos 1052 a 1087. Por que ela é um tipo comum no Brasil? Por exemplo, veja esses dados. A sociedade limitada aqui no Brasil representa 98,93% das sociedades constituídas no período de 1985 para 2005. E no ano de 2005 elas representavam em torno de 98,53% de todas as sociedades constituídas. Então, ela de fato é um tipo societário muito comum. Porque a estrutura societária da sociedade limitada, conhecida também como LTDA, é um tipo jurídico comum no Brasil. Porque seu modelo de negócio permite, então, como já havia dito antes, a separação dos bens pessoais dos bens da pessoa jurídica. Ou seja, essa característica ela é essencial na medida em que o patrimônio pessoal daquele que está investindo, do empresário, não fica comprometido junto ao negócio. Então, esse termo LTDA, ou seja, limitado, significa essa barreira jurídica que é criada entre os bens e valores que são incorporados da pessoa jurídica no CNPJ e os bens de cunho pessoal que seguem vinculados ao CPF, o empreendedor e os seus familiares. Essa divisão de responsabilidade ela é discriminada no contrato social, que é uma importante figura, um importante elemento que caracteriza a sociedade limitada. E conforme o manual de 2020 de registro da sociedade limitada do Ministério da Economia, existem alguns elementos que devem ser atendidos para a composição desse tipo societário. Primeiro ponto é o nome da empresa, certamente, né? O capital da sociedade expresso em moeda corrente da cota de cada sócio, né? O endereço pela qual ela vai estar residindo ou estabelecido, como logradouro, número, complemento, bairro, distrito, e também, caso tenha seus filiais, tem que estar discriminado. O objeto social, que é a descrição das atividades pelas quais ela pode realizar. E entre outros requisitos, como também a qualificação do administrador, que não é o sócio, que deve ser designado no contrato social. A participação do sócio nos lucros e também nas perdas que podem vir a ocorrer. E o foro ou cláusula arbitral. Então, nesse sentido, há também algumas inovações legislativas recentes. Por exemplo, a simplificação do processo de regularização dessas empresas com menos burocracia e que pode ser visto sobre a possibilidade de criar um negócio jurídico através da internet e também, ao mesmo tempo, tendo a possibilidade de adotar um regime tributário como Simples Nacional, que é voltado para micro e pequenas empresas, incluindo microempreendedores individuais, os chamados MEIs, certo? E daí vem uma nova figura que é atrelada paralelamente a essa, que é a Sociedade Limitada Unipessoal, chamada de SLU, que possui regras parecidas, mas possui a composição de um único sócio. E é possível, sim, fazer essa transmissão entre o SLU para a limitada tradicional, incluindo mais sócios, né, através do seu CNPJ, mas é preciso alterar as documentações como o próprio contrato social, conforme os procedimentos de abertura dessa empresa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre as sociedades anônimas. Primeiro, ao definir a sociedade anônima, é importante entender que ela é uma pessoa jurídica de direito privado de natureza mercantil, ou seja, de natureza empresarial sempre.
Além disso, ela é dividida em ações, não em cotas. E o que mais importa aqui não é a qualidade pessoal do sócio, mas sim a entrada de capital dentro da empresa. As suas origens remontam, nos primeiros antecedentes, à Idade Média, principalmente na Itália medieval, a partir dos bancos, como o Banco de Gênova, onde as pessoas emprestavam dinheiro para que os estados medievais, os estados italianos medievais, pudessem patrocinar guerras e obras públicas, por exemplo. Entretanto, é só na modernidade que a gente vai ver os primeiros contornos de sociedade anônima como conhecemos, especialmente com a Companhia das Índias Orientais na Holanda. E é um modelo tão bem sucedido que depois vai ser adotado pelos outros países da Europa Ocidental. Tanto que a França passa a regulamentar esse tipo de sociedade em 1807 e o Brasil segue a esteira em 1849. Todavia, nesse início, ainda dependia de uma forte autorização do governo. Portanto, era necessário que o governo, o poder executivo realmente, autorizasse que essas empresas funcionassem. Um exemplo claro disso é que o Banco do Brasil é instaurado via decreto e se trata de uma sociedade anônima, talvez a primeira grande sociedade anônima do Brasil. Atualmente, a sociedade anônima é regulamentada no país pela Lei nº 6.404 de 1976, que no caso é uma legislação especial que traz todo o regramento relativo às sociedades anônimas. As sociedades anônimas tem algumas características importantes. A primeira é o capital social, que não é dividido em cotas, como nas demais sociedades, mas sim em ações. Além disso, ela é uma sociedade de capital. E o que isso significa? Significa que suas ações são livremente transmissíveis. Ou seja, qualquer pessoa pode adquirir, porque o pouco importa a qualidade pessoal do sócio, como eu falei, mas sim a entrada de capital nessas empresas. Além disso, ela é uma sociedade institucional ou estatutária, ou seja, ela se forma por um estatuto social, não por um contrato social como as demais sociedades. Além disso, a responsabilidade dos sócios é limitada ao preço da emissão da ação, ou seja, essa limitação significa que os acionistas só assumem o risco de perder os valores investidos. Além disso, ela se trata de uma sociedade sempre mercantil. Em termos jurídicos atuais, ela sempre será uma sociedade empresária. Existem duas grandes modalidades de sociedades anônimas, a de capital fechado e a de capital aberto. A sociedade anônima de capital fechado é aquela que não possui ações disponibilizadas de forma pública, ou seja, vinculadas no mercado imobiliário. Enquanto a de capital fechado, sim, elas estão vinculadas no mercado de valores mobiliários. A exemplo da oferta de ações, por exemplo, nas bolsas de valores como a Bovespa. Por fim, quando a gente olha as sociedades anônimas e os veículos de investimento, os dois principais veículos hoje ainda no país são o Venture Capital e o Private Equity, que se diferenciam principalmente pelo estágio de investimento, em que o Venture Capital se dá no investimento mais inicial e o Private Equity no estágio mais avançado. Outro ponto relevante é que a intermediação geralmente da criação de um fundo ou de algo similar a um fundo para esses dois modelos de investimento. Ambos podem ser tidos tanto nas sociedades limitadas quanto nas sociedades anônimas de capital fechado. Entretanto, é necessário entender quais são as vantagens e desvantagens de escolher cada uma delas. A grande vantagem da sociedade limitada, que é a mais utilizada no Brasil, principalmente por startups, é que possui um custo menor, o procedimento é mais simples e tem uma maior flexibilidade na distribuição dos dividendos. Todavia, elas trazem consigo também uma menor segurança jurídica, justamente por ter uma governança menos robusta e por trazer um maior risco para os sócios. Ou seja, as sociedades anônimas elas ganham em segurança jurídica e uma governança mais robusta. Entretanto, elas perdem flexibilidade e custos. Ou seja, vai depender muito do grau de maturidade do negócio em que está sendo investido na hora de se escolher entre uma sociedade anônima e uma sociedade limitada para a formação e recebimento desses investimentos. Um modelo novo também que está sendo muito utilizado é o de crowdfunding, que você não tem esse intermediador como fundo. Então, não é necessário que existam investidores profissionais, como ocorre geralmente com os venture capitals e os private equities, em que você tem que ser um investidor qualificado. Nesse caso, você tem realmente pessoas comuns que podem investir seu dinheiro através de plataformas que fazem esse financiamento. E não há limitação para participação societária, ou seja, as sociedades anônimas também podem participar, assim como as limitadas. A sociedade de propósito específico é um tipo de sociedade que não está definido expressamente no Código Civil. A definição da sociedade de propósito específico você encontra na legislação esparsa. Mas podemos definir a sociedade de propósito específico como a conjugação de duas ou mais empresas que, tendo um objetivo comum, acordam para que seja fundada uma sociedade que trabalhará especificamente naquele objetivo. Vamos supor, tem uma empresa A que fabrica garrafas PET
enquanto que a empresa B fabrica suco de laranja. Elas fundam uma sociedade de propósito específico para realizar a logística entre a fábrica da empresa A e a fábrica da empresa B. Assim, essas empresas constituem uma sociedade que pode ser de qualquer forma dos tipos anteriormente estudados. Pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma sociedade anônima. Porém, por ser um acordo entre duas empresas, ela obedece apenas àquilo que é especificado no contrato social, quando for o caso. Então, essa empresa, ela acaba abrindo mão de uma parte de sua atividade para atuar em conjunto com outra empresa. O direito brasileiro trata da sociedade de propósito específico, principalmente na Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei Nacional das Microempresas. E nessa lei está previsto no seu artigo 56 que as microempresas podem, sim, fundar sociedade. Essa previsão legal existe pois geralmente essas microempresas são optantes pelo Simples Nacional, que é uma série de mecanismos legais que fazem com que essas microempresas tenham menos burocracia, menos taxas, etc. Com a sociedade de propósito específico, ela também está prevista em outro dispositivo bastante importante, que é a Lei de Falências. A Lei de Falências prevê que pode ser criada uma sociedade de propósito específico justamente para adjudicar o que é devido pela empresa em falência. Dessa forma, essa sociedade, essa SPE, buscará, na verdade, organizar os credores para que possa ser agilizada o pagamento a quem é devido pela empresa que está em falência. Outro exemplo de sociedade de propósito específico é no caso das PPPs, parcerias público-privadas. Na lei das PPPs também está prevista a constituição de sociedades de propósito específico. Isso é muito importante, pois em algumas regiões empresas privadas não conseguem realizar certas atividades, ao passo que o Estado também não consegue suprir a necessidade da população. Então, essa parceria público-privada através de uma sociedade de propósito específico acaba atuando não só para o bem da economia, como também para o bem de uma sociedade toda em geral. Bom, meu nome é Rafael e eu vou abordar aqui brevemente sobre a sociedade em conta de participação. Essa sociedade em conta de participação ela tem sua origem figurada na Roma Antiga, onde nós tínhamos o contrato de comenda. Esse contrato figuravam dois personagens, geralmente, que seria o comendador e o tratador. O comendador é aquela pessoa que entraria com aporte de capital, poderia ser nessa época dinheiro ou mercadorias, e o tratador é aquela pessoa que vai de fato efetivar, né, ela vai atuar naquela atividade, ou seja, geralmente seria de venda de produtos. Ela tem por característica ser oculta. Essa característica oculta, na verdade, se dá pelo fato de não precisar de muitas formalidades, né? Você não precisa registrar. Mais para frente, esse tipo societário, por ser muito interessante, né? Muito fácil de se aplicar, não ter muitas formalidades, ela foi muito difundida na Europa. Aí passou a ser usada na Itália, na Alemanha. Posteriormente ela foi defendida no Código Espanhol de 1829 e também no Código Português de 1833. Esses dois códigos foram de extrema importância para o surgimento dessa legislação aqui no Brasil, né? Que a princípio ela foi
nós tivemos essa legislação aqui no Código Comercial de 1850. Só que era uma legislação, podemos dizer que fraca, assim, né? Não era muito abrangente. Então, foi importante, mas no Código de 2002, o Código Civil de 2002, quando chegou, ele deu mais robustez para essa legislação. Então, hoje nós temos a sociedade em conta de participação presente no Código Civil de 2002, e ela vai estar lá nos artigos 991 a 996. São poucos artigos, mas já é bem mais robusto do que o que nós chamamos no Código Comercial, né? Então, a característica, né, os sócios que nós temos, aquelas figuras que eu mencionei mais cedo, vão ser o sócio ostensivo, que vai ser aquela pessoa que vai estar à frente do negócio, ela vai exercer a atividade. E nós vamos ter o sócio participante, que vai ser ele vai aportar o capital. E os cuidados que nós temos que ter aqui nesse ponto são: você, enquanto sócio participante, tem que tomar cuidado para não acabar exercendo a função de sócio, o papel de sócio ostensivo, porque você pode ser responsabilizado. Dentro dos códigos dentro dos artigos no Código Civil, você tem lá uma responsabilização. Você pode responder solidariamente com o sócio ostensivo se você acabar excedendo o seu papel de sócio participante. Essa é uma sociedade muito comum hoje em dia, é um tipo societário muito comum. Nós temos isso daí para todo lado, esse tipo de sociedade. Exatamente por ela ser mais simples. A única exigência assim, que nós temos é a da inscrição no CNPJ, que é da Receita Federal, que é exigido. Mas fora isso, você pode registrar ou não tem necessidade de registro. Pode ser feito, o contrato ele pode ser feito verbalmente ou escrito, e mesmo se for registrado, você não vai ter personalidade jurídica, porque a lei vai dizer que não tem essa personificação. Ou seja, é um tipo societário muito bom, muito tranquilo, porque você pode, enquanto tratador, entre aspas, ou o sócio ostensivo, é uma forma que você tem de captar investimentos, porque para o sócio participante o risco é muito baixo, e até pelo aspecto oculto, né, o aspecto oculto desse meio societário, os riscos são muito baixos. Você facilita tanto a vida de quem quer investir quanto quem quer captar esse investimento.